Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de futebol. Essa é a aula de número 46. Eu sou o André, professor de futebol da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. E hoje vou falar um pouco sobre a nossa história, falar um pouco sobre a história do futebol. E como eu digo sempre, o futebol é muito importante em nosso país. O futebol faz parte e é muito importante para a cultura brasileira. Então é muito importante nós conhecermos um pouco sobre a história do futebol. Então hoje eu quero falar sobre a Copa de 1950. A Copa de 1950 que foi realizada aqui no Brasil. O Brasil foi sede da Copa de 50. Muito bem. Bom, então, algumas informações sobre a Copa de 50. Participaram ao todo 13 seleções, das quais 7 eram americanas, isso é, aqui das Américas, e 6 eram seleções europeias que vieram da Europa. Você pode se perguntar, mas 13 seleções são poucas seleções, né, para uma Copa. É que várias equipes desistiram de vir participar da Copa de 50 devido ao custo da viagem até o Brasil. Nós sabemos que naquela época as seleções de futebol não contavam com muito dinheiro e viajar até o Brasil era muito custoso, saía caro para algumas seleções, portanto algumas seleções que se classificaram e tinham o direito de participar da Copa de 1950 acabaram desistindo, como por exemplo a Índia, a Turquia, França, Portugal e Escócia. Como eu disse, se classificaram para a Copa, mas acabaram desistindo devido ao custo da viagem até o Brasil. Muito bem, algumas cidades sede. Então, as cidades aqui do Brasil que receberam jogos da Copa de 1950 foram Recife, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Essas 6 cidades receberam jogos da Copa de 50. É isso aí, algumas curiosidades sobre essa Copa. Primeiro que assim, a zebra da Copa, não só dessa Copa, mas é considerada uma das maiores zebras da história do futebol, foi a partida entre Estados Unidos e Inglaterra, vencida pelos Estados Unidos por 1-0. Por quê? Naquela época, a seleção dos Estados Unidos era uma seleção amadora. Isso é, os jogadores tinham outros empregos, eles não viviam do futebol. Então, na seleção você tinha garçons, cozinheiros, trabalhadores de fábricas, inclusive tinha um professor de educação física e a escola onde ele trabalhava não o liberou para viajar para a Copa. A escola diz que se ele viesse disputar a Copa, se ele viajasse, ele estaria demitido. E ele fez uma escolha, acabou vindo participar, perdeu o emprego na escola, mas veio participar da Copa de 1950. Outro fato interessante sobre essa zebra, e foi uma grande zebra porque a Inglaterra, ao contrário dos Estados Unidos, já era uma seleção muito forte naquela época e chegou para a Copa de 50 como uma das favoritas a conquistar o título. Então foi uma grande zebra realmente, e um fato muito interessante é que nos Estados Unidos fizeram um filme sobre essa partida, esse é o cartaz do filme. O título do filme em português é Duelo de Campeões. Então foi um feito assim tão grande, tão magnífico para os Estados Unidos que eles até fizeram um filme sobre essa partida. E bom, sobre o nosso Brasil, a nossa seleção,
um fato muito interessante. O Brasil aplicou 2 goleadas históricas. Venceu a Suécia por 7-1 e na sequência venceu a Espanha por 6-1. Lembrando que a Suécia e a Espanha eram seleções fortes naquela época. A Suécia, principalmente, é uma seleção de muita tradição e na época era uma seleção forte. Havia participado das outras Copas. Então, assim, não eram seleções fracas. Principalmente a Suécia não era uma seleção fraca. Isso mostra a qualidade da seleção brasileira na Copa de 1950. E eu gosto de falar sobre isso porque o 7-1 que ficou marcado foi esse último na Copa de 2014, onde o Brasil perdeu por 7-1. E é interessante que nas 2 Copas, então, de 7-1, as 2 realizadas no Brasil, tanto em 1950 como em 2014, o Brasil foi sede. Só que a de 2014 o Brasil perdeu por 7-1 para a Alemanha. E na de 1950 o Brasil venceu por 7-1. Então, eu acho que esse foi o primeiro 7-1 da história do nosso futebol e é o 7-1 que nós gostaríamos de lembrar, né? E que ficou marcado. E eu acho importante nós lembrarmos sempre dessa goleada histórica. E por isso eu vou mostrar imagens. Eu acho muito interessante essas imagens do passado, porque não são fáceis de encontrar, não é fácil encontrar um vídeo da Copa de 1950, vídeos antigos. Então vou mostrar aqui para vocês todos os gols dessa partida vencida pelo Brasil por 7-1, Brasil 7, Suécia 1. Acompanhem essa partida com narração da época, hein? Vamos lá. Paulo controla, vem se aproximando, deu na direção de Jair. Controla Jair na meia esquerda. Prepara o passe em profundidade, demorou. Está lutando, deu na direção de Ademir. Vira na área, atirou. Gol! Primeiro gol do Ademir de Menezes. Brasileiro, Ademir! Gol! Essa partida foi realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Precisamente 17 minutos e meio de luta pelo meu Meca. Atirou Ademir na frente de Nordal. No canto, a bola passou entre o arqueiro e a trave. Gert ficou o coro com Danilo. Danilo está fora da área, empurrou para Jair. Jair para Ademir, atenção! Gol! Gol! Brasileiro, Ademir! Gol! Brasileiro, Ademir! Um passe na conta de Jair. Na frente, parou Nordal e Ademir bateu Suécia e marcou o segundo gol brasileiro. Ademir para Chico, vai entrar na área, Chico, bateu Samuelson, aplicou outra finta, tirou, gol! Que golaço, hein? Gol! Brasileiro! Olha o corte Chico. que ele faz com a perna direita. Gol! Chega batendo com a perna esquerda. Marcou Golaço. como quis! Marcou como quis, Chico! Recebeu o Ademir, bateu um contrário, aproxima-se, prepara o tiro, executa, gol! Gol do Brasil, Ademir! Falhou espetacularmente o arqueiro Svensson. Ademir para Jair, prepara-se Jair, tenta dar Ademir, a pelota bateu em Nordal, entra agora Ademir e atira, gol! Gol do Brasil, Ademir! Gol do Brasil, Ademir, quinto gol do Brasil, 5-0, vence a seleção brasileira. Cada gol é uma delícia, cada copo é um prazer que se renova. Cada garrafa de Brahma Chopp em sua mesa representa aroma, Muito sabor legal, e pureza. né? Está na entrada da área, Muito atraiu o legal Bigode, essas passou imagens. por ele, Ó. foi derrubado na área, marcou o juiz. Se existisse VAR, Marcou o não juiz. seria pênalti, porque a falta foi cometida fora da área. Pênalti. Mas como ainda não Pênalti tinha contra o VAR, o Brasil. juiz marcou o pênalti. Entretanto, o Bigode ficou parado no lugar. A torcida vaiou porque Bigode percebeu ficou que não parado foi no pênalti. lugar onde cometeram a falta na meia-lua da área. Mr. Ellis exagerou. Pênalti contra o Brasil. Atenção, prepara-se Anderson, atirou, gol!
Gol da Suécia, Anderson de pênalti. O público não gostou da marcação de Mr. Ellis e está agora vaiando o juiz inglês. Gol do Brasil, Maneca! Gol do Brasil, Maneca! Jair centrou da esquerda. Maneca, apesar de machucado, fechou sobre a meta e emendou um sem pulo notável, marcando o tento meia dúzia do Brasil. Brasil, meia dúzia, Suécia, 1. Ouvem a Rádio Nacional e a Agência Nacional. Pelo seu aroma, pelo seu sabor e pela sua pureza, Brahma Chopp em garrafa ou barrilha, a cerveja preferida no Brasil. Gol do Brasil, Chico! Chico marcou o 7º gol do Brasil. Gol do Brasil, Chico. 7-1, vence o Brasil. Peça sempre Brahma Chopp, um produto de qualidade Brahma, primeira palavra em cerveja. Terminou a peleja. Terminou a peleja com a vitória. É isso aí, muito legal, né? Poder assistir essas imagens e conhecer um pouco mais da nossa história. E outra coisa curiosa, essas duas goleadas que o Brasil aplicou, Brasil 7-1 na Suécia e Brasil 6-1 na Espanha, até hoje são as maiores goleadas da seleção brasileira em Copas do Mundo. Então até hoje o Brasil não venceu uma partida com um placar tão grande, não conseguiu outra goleada como essa. Então, é importante dizer, até hoje, Brasil 7-1, Brasil 7-1 na Espanha, e Brasil 7-1 na Suécia, e Brasil 6-1 na Espanha, até hoje são as maiores goleadas da seleção brasileira em Copas do Mundo. Então, com essa bela imagem de uma partida realizada no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, na Copa de 1950, eu encerro a aula de hoje. Se você gostou da aula, deixe sua curtida, deixe seus comentários, inscrevam-se no canal da Secretaria de Esportes de Ubatuba e até a próxima aula.